Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades acadêmicas presentes a esse ato inaugural do nosso mestrado profissional internacional conjunto em Direito das Migrações Transnacionais. Eu tive a oportunidade de ajudar o professor Rafael Padilha e a sua equipe na montagem da proposta junto com os nossos colegas de Perugia, na Itália, quando nós então fizemos a proposta à CAPES no Brasil e ao Ministério das Universidades na Itália para a aprovação desse primeiro mestrado internacional conjunto em Direito no Brasil. Nós temos a primeira experiência desse tipo no Brasil. Nossa parceria com a Itália, com a Universidade de Perugia, desde 1995, que veio cumprindo várias etapas, várias fases, desde lá no início, a mobilidade de alunos, depois a mobilidade de professores, até nós chegarmos ao nível máximo, que é a nossa dupla titulação em doutorado em ciência jurídica e o doutorado em ricerca, em jurisprudência, com a Universidade de Perugia. Esse foi todo um processo muito intenso, um processo muito rico de trabalhos conjuntos e que agora nós estamos vivendo um momento de consolidação final com o início das atividades do primeiro mestrado profissional internacional conjunto na área do direito no Brasil. Nós devemos muito de todo esse processo de parceria com a Universidade de Perugia ao nosso querido professor Dr. Maurício Oliviero. Não é? Ele é o nosso principal articulador junto à Universidade de Perugia, é nosso professor visitante do exterior, é nosso professor honoris causa aqui no Brasil e trata junto conosco e com o professor Rafael Padilha de toda a organização desse mestrado, desse novo mestrado lá na Itália. Inclusive, algumas das concepções do mestrado são dele, são propostas por ele, não é? Ele e sua equipe, a professora Maria Chiara, que também, segundo me consta, e desde que não haja nenhuma modificação na programação, também vai falar com vocês através de um vídeo nesse primeiro dia de atividades do novo mestrado, mas o nosso grande líder lá é o professor Maurício Oliviero, que agora, por acaso, está concorrendo a reitor, ganhou o primeiro turno na Universidade de Perugia, né? Participa do segundo turno na próxima quinta-feira e que nós esperamos que seja o reitor de Perugia para que a gente possa estreitar ainda mais esses laços com aquela universidade. Esse mestrado profissional internacional conjunto, no contexto da CAPES, a Agência Brasileira de Avaliação e Fomento da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil, ele deve funcionar como uma espécie de paradigma, porque é o primeiro a funcionar nessa modalidade. A CAPES, ao aprovar ao recomendar esse curso de mestrado, apostou nessa nova modalidade de um mestrado internacional conjunto. Os alunos nossos farão metade dos créditos no Brasil, metade dos créditos na Itália, atividades na Itália, atividades no Brasil, farão apenas um trabalho de final de curso e receberão um título válido nos dois países. O mestrado deverá funcionar no sistema de compartilhamento de créditos. Nós faremos uma bateria de créditos no Brasil e uma bateria de créditos na Itália, não é? Nós temos um cronograma pronto já, que deverá ser apresentado aos alunos, para que essas atividades sejam feitas tanto no Brasil quanto na Itália. Serão feitos créditos aqui e feitos créditos na Itália, assim como as visitas técnicas, as visitas aos órgãos encarregados na União Europeia
da questão da imigração e outros temas correlatos ao mestrado que hoje se inicia. Por ser um mestrado profissional, o seu trabalho final terá um formato diferente daquele do mestrado acadêmico. No mestrado acadêmico, nós usamos a dissertação, com um formato já pré-concebido, com as diretrizes de conteúdo, etc. Esse novo mestrado, o mestrado que os senhores iniciam hoje, o mestrado que a Univale e a Universidade de Perugia estão dando início no dia de hoje, o trabalho final poderá ter alguns modelos para a sua composição. Desde um trabalho técnico-científico, por assim dizer, parecido com uma dissertação, até um relatório, um projeto, uma proposta de trabalho, etc. Esse é o objetivo de um mestrado profissional. O mestrado profissional, todas as suas atividades são voltadas para o exercício, não é, de alguma atividade que tenha relação com os temas tratados em suas áreas de concentração e linhas de pesquisa. Portanto, nas aulas de metodologia, os alunos serão orientados e serão informados desses novos modelos de trabalhos de final de curso. Essa primeira turma que ingressa, basicamente fará suas pesquisas no tema migrações, direito e migrações, não é? Porque como é o primeiro movimento oficial desse mestrado, nós optamos por não abrir demais o leque de maneira a fazer os ajustes necessários. Não que a primeira turma seja, não é, uma turma apenas preparatória, não é nada disso, não é? Nós temos todo o planejamento bem colocado, o professor Padilha e a sua equipe estão trabalhando muito afinco nisso, mas nós pretendemos, a partir do final dessa primeira turma, fazer uma pequena abertura de possibilidade, principalmente trabalhando transnacionalidade, que é o forte da Univale, constitucionalismo, que é o forte de Perugia, e incluindo temas específicos profissionais. Assim como nós incluímos migrações transnacionais, queremos trabalhar, por exemplo, com compliance, combate à corrupção e outros temas que estejam nesse contexto de transnacionalidade. Os docentes que vão trabalhar nesse curso de mestrado, programa, né? Porque esse é um programa com um curso, então a gente pode confundir, né? Existe um programa com um curso. Os docentes que trabalharão nesse curso serão docentes da Univale, e notem, quase todos doutores com dupla titulação como a Universidade de Perugia, ou seja, há toda uma interação já com a Universidade de Perugia, o próprio coordenador, o professor Padilha, a maior parte dos professores, todos eles, quase todos eles são formados também, são doutores em Direito, em Jurisprudência, doutores em Jurisprudência, perdão, pela Universidade de Perugia e doutores em Direito, em Ciência Jurídica, pela Univale. Isso cria toda uma ambiência favorável para que o mestrado possa funcionar da forma adequada. E, claro, os professores da Universidade de Perugia, todos eles também pesquisadores importantes nessas áreas, então nós fizemos a conjunção desses dois grupos para a concepção da proposta final desse mestrado, que temos certeza que será um grande êxito. Bom, essa é uma questão muito interessante, porque não é uma dupla titulação. Na dupla titulação, porque existe uma única titulação. Quando um aluno faz, por exemplo, um mestrado só na Univale ou só na Universidade de Perugia, ele recebe um diploma ou da Univale ou de Perugia. Quando um aluno entra, por exemplo, nos nossos programas de dupla titulação, ou com a Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, ou com a Universidade do Minho, em Portugal, ou com a Universidade de Alicante, na Espanha, ou com a própria Universidade de Perugia, na Itália, quando ele termina o mestrado ou o doutorado, ele recebe 2 diplomas. Ele está dupla diplomado ou dupla titulado, que são sinônimos e não vale a pena entrar na discussão qual é o termo mais conveniente. Os dois são convenientes. Então,
Esse aluno em dupla titulação, ele recebe 2 diplomas, um diploma da Univale e um diploma da Universidade Estrangeira. Esse caso, nesse mestrado, mestrado internacional profissional conjunto, não é, em Direito das Migrações, que se inaugura hoje, é algo completamente novo. Será um diploma que terá validade automática, tanto no Brasil como na União Europeia, a ser assinado pelos 2 reitores, no mesmo diploma. Não são 2 diplomas. É um diploma com validade dupla, ou com validade diversa, com diversas validades. Ele valerá em todo o âmbito da União Europeia e valerá no Brasil também. Então, é uma modalidade diferente da dupla titulação. Não serão 2 diplomas, e sim um diploma a ser assinado com as logos, etc., com os registros nas 2 universidades, mas será um diploma válido para a Europa e para o Brasil, a ser assinado pelos 2 reitores. Bom, eu agradeço a oportunidade de conversar com os senhores nesse início, nessa inauguração do nosso curso ou programa de mestrado profissional internacional conjunto Univale, Universidade de Perugia, em Direito das Migrações. Acredito que essa deferência seja, primeiro, porque eu sou um velho professor. Não sou um velho professor, sou um antigo professor, não é? Não sou velho, tem gente mais velha que eu aí. Então, eu sou um professor muito antigo, talvez um dos 2 mais antigos da Univale, não é? E com uma certa experiência já nesses intercâmbios, nesses projetos conjuntos com Perugia, com Alicante, com Minho, com os Estados Unidos, etc. Então, eu acredito que tenha sido por isso que me foi concedida essa honra de conversar com vocês, de fazer essas explicações, não é? Mas quero dizer que gostaria muito de estar no lugar de vocês, não é? Eu gostaria de ter iniciado a minha vida acadêmica nesses tempos atuais, nos quais é permitido ao aluno, por exemplo, fazer um mestrado como esse, não é? Que é um mestrado transnacional, globalizado, não é? Um mestrado afinado com esses novos tempos. Então, quero cumprimentá-los mais uma vez, dizer da nossa expectativa muito positiva com relação a todo o desenvolvimento do mestrado e das suas pesquisas, dar os parabéns à Universidade de Perugia e à nossa universidade, às nossas autoridades universitárias presentes. Quero agradecer e cumprimentá-las todas, né? E um abraço a todos, que tenham um feliz curso.